Mas a ideia é talvez fazer assim, ó, colocar ele aqui dentro e fazer o recorte aqui, ó, dos botões. Saudações retroarianos, retroariano ar aqui com uma introdução aí, explicando um novo projeto aí que eu tenho para armazenar os Walkmans, né? Muitos deles não tem case, né? Não vinha de fábrica, uma capinha, alguma coisa. Então eu comecei a trabalhar aqui um novo hobby, que é manusear o couro, né? Comecei a comprar couro por aí e tal. Aqui só alguns exemplos, né? Aqui outros, ó. Couro mesmo, né? Então, aí a minha ideia inicial era fazer uma case para guardar o Walkman, né? Colocar o Walkman dentro, porque o couro é fácil de trabalhar. Então eu pesquisei aí, aprendi cerca de uma semana e pouco. Pelo YouTube mesmo, tem vários canais aí. Você, com paciência aí, você consegue aprender, né? Aí já comprei alguns materiais aí, eu tenho aqui, só vou mostrar aqui algumas coisas. Esse aqui é um dos últimos itens que eu fiz, que é para afiar as navalhas, né? É um couro e por cima vai uma pasta preta, né? Para afiação. Tudo coisas que dá para fazer, né? Aqui tem um pouco do material que eu estou usando, ó. Aqui, ó, não vai aparecer aí no vídeo, né? Mas tá estocado aqui, ó, um furador, tem cola, tem aqui uns instrumentos para trabalhar no couro, aqui, ó, navalhas e tal, compasso para medir e tal, tem muita coisa aí. Não é material caro, tá? Mas eu investi mesmo nesse hobby aí e eu tive sucesso. Aqui, só para introduzir, né? A primeira coisa que eu fiz aqui, ó, essa tesoura aqui, ó, que a gente usa para cortar a linha, né? Alguma coisa assim rápida, né? Não é para cortar o couro. Mas como eu tenho uma navalha aqui, né? Que é muito afiada, então eu fiz essa capinha aqui, ó. Primeira coisa que eu fiz literalmente foi isso aqui. Depois fiz outras coisas aí, capas para guardar, por exemplo, aqui, ó, para guardar esses furadores, ó. Também tudo com retalho de couro que vai sobrando, né? Aqui os furadores, também eles têm uma navalha na ponta, né? É afiada, então para você não largar numa caixa em algum lugar, você armazena assim para proteger, né? Para não perder o fio, você vai ter que acabar comprando novo, né? Aqui outras coisas que eu fiz, ó, também aqui com couro, retalhos de couro, né? Ó, esse aqui são outros tipos de furadores, né? Também tem a ponta afiada, então você tem que guardar eles. Então eu fiz esse estojinho aqui para guardar essas navalhas aqui, que serve para fazer os furos, né? No caso, como que tem aqui, ó, furo, para você fazer os trabalhos, né? Então fui evoluindo aos pouquinhos. E aqui tenho algumas coisas já não tenho mais aqui. Tem uma carteira pequena que eu fiz, que eu dei para um amigo meu. Esses dois aqui foram os itens que eu fiz assim, que ficou mais com acabamento bem melhor, né? Porque eu fui aprimorando, dominando a técnica. Aqui tem uma carteira, ó, uma carteira para cartão de crédito ou cartão de banco e tal. Tem um acabamento aqui, ó, costura, né? Aqui tem o acabamento da borda do couro, porque a borda normal é assim, sem acabamento nenhum, né? Aqui, ó, tem o acabamento em preto, você pode deixar na cor do couro mesmo. Nesse caso eu fiz preto. Então nesse caso serve tanto para colocar cartões de crédito aqui ou aqui, ó, ou para colocar dinheiro aqui e na parte de trás. Fica mais bacana se você colocar cartão de crédito, tem essa abertura aqui para tirar o cartão, né? Então assim eu fui dominando a técnica de trabalhar com o couro, né? Aí eu acabei fazendo uma carteira, literalmente uma carteira como é que eu vou... Carteira de dinheiro, né? Carteira aqui, ó. Essa foi a primeira carteira que eu fiz, assim, carteira completa, tá? Tá armazenada aqui, ó. O couro não é da minha cor preferida, né? Mas foi um retalho de couro que eu comprei aí. Você, quando investe nesse hobby, ou, né, nesse trabalho com couro, você tem que ter a matéria-prima, né? Então você acaba comprando o que aparece aí. Como o couro não é muito barato, né? Você não vai comprar couro muito caro para fazer, você acaba comprando essas sobras que tem aí na indústria. Aí você vai... Aqui pelo menos eu localizei, né? Então acaba comprando a cor que tem, né? Essa cor aqui é bacana, esse laranja é bacana, mas esse marrom aqui já não é muito bacana. Mas como é uma peça que estava barata, né? O couro, né? Acho que é esse aqui que eu mostrei antes, aqui os retalhos, ó.
como era barato, eu acabei pegando para trabalhar, né? Fazer os meus testes. Então essa foi a primeira carteira que eu fiz, né? Olha aí, ficou bacana. Ó. Só você dominar a técnica da costura, do corte, né? Aqui cabe os cartões, ó. Tem que caber direitinho o cartão, senão não fica bacana, né? Então você tem que dar um acabamento bem bacana, ó. Aí cabe 3 cartões, cabe mais um aqui. Tem os bolsos aqui. É uma carteira comum, bem comum, mas utilizável, ó. O acabamento... eu fiquei até... como é que eu vejo? Assustado, porque por ser a primeira carteira que eu fiz, eu consegui dar um acabamento bem bacana, ó. A costura ficou boa, tá? Tem alguns erros aqui, se você olhar assim, sem muita atenção, você não vai notar, tá? Por exemplo, aqui, ó, não encaixou muito bem, né? Mas como foi a primeira, né? Dá pro gasto, né? Quem me dera eu pensar que eu ia conseguir fazer uma carteira desse nível aqui, né? Lógico, esse couro era um couro bem macio, tá? Teria que ser um couro um pouquinho mais rígido para fazer esse tipo de carteira, talvez não tão grosso, um pouquinho mais fino, mas enfim, dá para fazer também, tá? Não errei nada a princípio da costura. Aqui tem um detalhe que eu errei, ó. Aqui eu botei costura dupla aqui, ó, para terminar essa borda, e aqui eu deixei simples, ó. Devia ter feito mais um ponto. Aqui em cima também, ó, só fiz um ponto, podia ter feito duplo, né? Porque é um local que vai fazer força aqui, né? Então, mas igual, não vai abrir, não vai acabar rasgando, né? Mas é bom você prestar atenção nisso aí, tá? Como ele é um couro bem macio, não é aconselhável para esse tipo de carteira, porque ou a qualidade dele talvez não seja boa. Aqui nas bordas pode ser que abra essa costura aqui, ó, porque eu fiz ela muito justa, né? Aqui, ó, depois eu lixei, aqui ficou bom, ó. Mas tem um local aqui que tá quase abrindo aqui, ó. Não sei se dá para ver. Ó. Mas enfim, cada trabalho que você faz, cada projeto, cada carteira, cada item que você termina, você vai analisar e você vai descobrir que os seus erros e o acerto, né, que eu digo para o próximo item. Com esse aqui eu aprendi algumas coisas, com essa carteira eu aprendi outras coisas, né? Então assim eu fui evoluindo. Agora então eu estou no ponto que eu finalmente vou conseguir fazer uma case, né? Essas duas aqui, ó, essa carteira, eu peguei o modelo na internet, tá? Eu simplesmente copiei, imprimi com a impressora e depois passei o modelo para uma cartolina, né? Um cartão mais grosso, tá? Acho que eu tenho aqui, ó, alguns modelos, ó. Você imprime aqui e depois você passa para cartolina, um cartão mais de caixa, né? Caixa de cereal, alguma coisa assim, que é mais fácil de você passar pro couro depois, né? Se for impresso nessa folha de A4, é mais difícil. Você tem que passar para uma cartolina que fica mais fácil de você passar o modelo para depois você recortar, né? Então dominei essas técnicas, isso que eu queria colocar. Você tem que dominar essas técnicas para você fazer algo sem ter o modelo, tá? Ou você cria uma carteira com o seu design, né? Os bolsos que você quiser, o tamanho que você define, né? Lógico, o padrão para cartão de crédito tem que ser o mesmo tamanho, vai ser sempre igual, né? E aí, no caso do Walkman, como vai ser uma espécie de uma bolsa, não vai ser uma carteira, né? Mas é bem similar, toda a técnica usada é exatamente a mesma, só vai ser um pouco mais grossa, né? O tipo de acabamento. Como esse projeto não é uma coisa que você vai encontrar pronto, né? O PDF ali para imprimir. Muitas carteiras têm o padrão ali, tem o modelo na internet, nos canais do YouTube, geralmente que a gente assiste, mas eles não colocam o PDF pronto para imprimir. Alguns colocam, a maioria não coloca. Eles querem vender o PDF, custa $4 de uma carteira ou uma bolsa ali, né? Mas de qualquer maneira, quando você aprende e você domina a técnica, aí você pode criar, né? Você desenha, cria pode fazer um teste antes, faz o papel ali, depois dobra o papel, a cartolina, para ver se ficou do tamanho que você queria, ver se encaixa tudo certo. Às vezes você pode usar um outro material que não é o couro, né? Tem isso aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui de exemplo, ó. Esse aqui é tipo de um couro sintético, só que ele é bem fino, tá? Só que é sintético, é bonito e tal. Eu usei para forrar uma cadeira aqui, uma cadeira de escritório que eu tinha. Tive que trocar o forro, então fui lá acabei comprando, acho que 1 metro
2 metros por 1,5 m, eu acho que custou $8. Então foi uma peça que era o mínimo que eles vendiam, né? Então ele é bem resistente, tá? Só que é sintético. De longe você aparenta ser couro, né? Mas é bem barato. Então você pode usar esse material para fazer um teste. Então, a princípio eu vou usar esse material aqui que eu tenho sobrando. Talvez eu compre com outra cor, né? E depois eu parta definitivamente para o couro, tá? Então acho que vai dar. O último trabalho que eu fiz aqui, ó, foi esse aqui, ó, um dicionário eletrônico que eu tenho aqui, que eu coloquei para vender aí no aplicativo de usados aqui, para quem sabe aí do canal, que tem esse aplicativo aqui na Coreia do Sul, que às vezes vou comprar uns Walkmans e aparecem umas pechinças, aí eu acabo pegando junto com os Walkmans, né? Justamente para revender. Coloca ali no aplicativo de usados, compra por uma mixaria e vende, e depois eu reinvisto o valor na compra dos Walkmans para coleção, tá? Então esse aqui é um dicionário eletrônico, bem comum aí e tal. Só que ele não tinha a case, né? Ele funciona com pilhas comuns. Aqui eu tirei as pilhas, tá? Não é daquele modelo que funciona com bateria, tem alguns que funcionam, né? É simplesmente um dicionário, né? Você digita as palavras aqui e ele traduz para coreano, para o inglês, eu acho que tem japonês e chinês junto, tá? Mas enfim, é uma coisa que é fácil de vender hoje, porque aqui nas escolas coreanas, pelo que eu entendi, eu já vendi 2 ou 3 desses dicionários e tenho mais dois para vender. Porque ele é barato, você encontra às vezes por um preço irrisório e acaba vendendo por 4, 5 vezes o valor que você pagou. As famílias estão buscando esse tipo de produto porque ele não existe mais. Eu acho que no Japão a Sharp, né, tem uma das empresas que ficou muito famosa na época que isso era o auge, né, antes dos smartphones, né. Os dicionários eletrônicos eram muito populares, principalmente aqui na Ásia. Por que ele está voltando? Por que as famílias estão voltando a procurar e comprar esses produtos? Primeiro, porque não tem mais no comércio, não existe mais não sei se a Sharp produz ainda dicionário eletrônico. Por quê? Porque tem no smartphone. Você pega um smartphone, no smartphone ali você tem rápido a tradução, né? Você pega qualquer aplicativo de tradutor aí, você faz o que você precisa, traduz um texto inteiro muito mais rápido e mais confortavelmente do que esse tipo de dicionário. Mas o que acontece? Qual é a informação que está por trás disso aqui? Aqui nas escolas na Coreia não se pode mais utilizar o smartphone na sala de aula, tá? Não é de agora, não é novidade, então principalmente nas primeiras séries, nos primeiros anos escolares, né? Mas toda criança já tem o seu smartphone, só que na sala de aula não pode usar. Então, como a língua inglesa ela faz parte da cultura do ensino primário, ali das primeiras e todo o longo do ensino escolar da criança coreana, descobriram que podiam usar esse dicionário, não tem problema nenhum levar na sala de aula, porque ele funciona, ele tem o acesso, ele é rápido, dá um auxílio ali do que você tem que ficar levando uma bíblia, né, um dicionário, um livro volumoso, né, para poder consultar, né, a consulta é rápida, você digita a palavra em coreano ou em português, você tem o acesso rápido, a resposta que é o que você precisa, tá? E assim você não vai estar usando o smartphone, por isso que tem esse comércio agora que sofreu uma requentada, né? Então, como esse dicionário aqui eu quero vender ele, eu decidi juntar 3 coisas na verdade. Primeira, fazer uma case que ele não tinha. Segunda, aprimorar a minha técnica de fazer esse tipo de case para poder utilizar nos Walkmans, tá? E terceiro, são 3 coisas, né? Fazer a case, aprimorar a técnica e dominar ainda essa questão de fazer uma case do zero, entendeu? Sem modelo nenhum. Então essa case aqui, ó, eu fiz ela da minha cabeça mesmo. Eu simplesmente cortei aqui o tecido, né? Na verdade não é um couro, é um tecido, um couro artificial, e desenvolvi o design na minha cabeça. Fui tirando as medidas assim mesmo, sem régua, sem nada, né? Simplesmente coloquei aqui, fui dobrando o tecido aqui, cortei e disse, bom, vou fazer essa lateral aqui que eu já tinha aprendido como é que se faz, né?
que essa você corta e costura aqui depois, né? E no final eu disse eu vou colocar minha ideia inicial era simplesmente colocar assim para fechar aqui, ó. Mas aí ficava abrindo, né? Então eu decidi cortar aqui, ó, para ficar mais fácil, tá? Então deu para fazer essa case aqui pro dicionário e ela funciona perfeitamente aqui, ó. Então a ideia, a princípio, da minha primeira case para o Walkman vai ser bem nesse estilo. Talvez eu coloque uma alça, né? Esse aqui não dá para colocar. Esse tecido aqui, apesar de parecer muito cocouro, se você colocar fivela aqui ou fizer uma costura aqui para colocar uma alça, alguma coisa, né? Não vai segurar muito bem. Porque se eu puxar aqui, ó, isso aqui arranca tudo, porque é sintético, né? Não é resistente como couro, né? É capaz até de rasgar aqui se eu puxar muito forte, né? E o couro não, se você fizer uma costura dessa, o couro é bem mais resistente, principalmente se ele for bem grosso, é difícil você rasgar aqui as costuras, né? Então eu fiz também aqui, ó, usando essa aqui é a técnica de fazer aquela, eles chamam a costura de bola de beisebol. Eu fiz aqui umas capinhas para isqueiro também, para ficar treinando, ó. Nesse caso eu usei outro tipo de costura, ó. Tá? Tudo com retalho aí para você ir treinando, né? Então aqui eu fiz uma case para colocar as pilhas, ó, para você ou levar pilhas extras, né? Que esse dicionário usa 2 pilhas extras, ou simplesmente para tirar quando não estiver utilizando, né? Aí ela cabe aqui do lado, ó. Cabe certinho aqui, ó, no vão aqui, ó. Até essa aqui foi uma ideia que eu tive no final, né? Porque ficou um pouquinho maior do que eu previ, ó. Ficou balançando aqui, ó. Como eu não medi, né? Não usei medida, eu fui fazendo no olho assim, né? Eu vi que ia ficar um pouquinho folgado, né? Mas eu resolvi, como eu já tinha cortado nessa medida aqui, eu disse, eu vou fazer assim, como é a primeira, né? Depois, se ficar um pouco folgado, eu vejo o que dá pra fazer. Já fui pensando, né? E aí, no fim, eu tive essa ideia de fazer esse porta-pilhas aqui, né? Então você consegue cobre certinho aqui do lado, ó. E aí fica bem certinho, bem justinho ali o dicionário com as pilhas ali. Não precisa colocar nenhuma fivela, nada, porque essa amarração aqui que eu fiz. Então fica perfeito para jogar dentro da mochila. Ele protege e ainda serve como uma bolsa para guardar as pilhas, né? Tá bom? Então a ideia é essa aí. Vamos ver aqui com o Walkman como é que ficaria. A ideia é essa aqui, ó. O Walkman, acho que ele cabe até na largura, ó. Só tem que fazer um pouquinho menor, ó. Mas daria para fazer assim também, ó. Seria uma bolsa para você levar o seu Walkman, tá? Na mochila, em algum lugar, né? Daria para fazer uma fivela para você colocar no cinto, alguma coisa assim. Mas a ideia não é essa aí. A minha ideia é simplesmente uma case que proteja o Walkman, porque muitos deles têm essa pintura aqui e como é que eu vou dizer, esse acabamento aqui, né? Se você deixar cair ou bater em algum lugar ou na mesa, pode raspar. Muitos deles já têm o uso, o desgaste, né? Então, para continuar protegendo, alguns têm uma tampa como esse aqui, ó, que protege aqui, ó, do toque dos botões. Mas a ideia é talvez fazer assim, ó, colocar ele aqui dentro e fazer o recorte aqui, ó, dos botões, para mim ter o acesso aos botões, mesmo sem dentro da case, entendeu? Aqui dá para fazer o corte aqui, ó, alguns botões tem o volume lateral aqui, ó. Então aqui era só questão de fazer um recorte aqui, ó, uma abertura aqui para ter acesso ao volume. Aí você não precisa abrir a case para para aumentar e diminuir o volume. O furo aqui pro fone de ouvido, né? Bem simples de fazer com o furador esse aqui, ó. Você faz o furo bem certinho ali, onde que vai estar, você deixa ele fechado e você vai conseguir ficar utilizando. Então a ideia é essa aí. Agora eu vou conseguir fazer a minha primeira case para o Walkman. Então aguardem aí que no canal vai vir essa novidade aí, como fazer uma case para o Walkman. Eu já tirei algumas medidas, eu vou usar esse aqui por padrão, tá? Porque se esse Walkman encaixar numa dessas cases que eu fizer, outros Walkmans vão encaixar, da Panasonic, da Aiwa, porque eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, muda alguns milímetros só, então vai dar certo. Lógico, daí você só vai ter que adaptar a questão do furo do fone de ouvido e do volume, tá? E depois a abertura aí, se você quiser ou não,
dos botões, né? Essa questão de fazer um furo aqui para acessar os botões não é tão imprescindível, né? Porque você simplesmente vai dar o play ali, guarda na case e fica ouvindo a fita ali inteira, né? Lado A e lado B. Depois, se você quiser trocar a fita, inevitavelmente você tem que abrir, né? E tirar da case. Mas o botão do volume aqui e o fone de ouvido, isso aí tem que ter. Tá bom? Essa aí é a novidade, um pouco aí, um update aí de quantas anda essa minha ideia aí de fazer uma case usando couro ou esse material sintético. Aqui também não fica muito feio, tá? Porque, lógico, não é couro, tá? Mas é bem mais acessível e para quem precisar fazer, quiser iniciar, aí eu recomendo. É um couro aí, ele tem várias espessuras, tem uns couros que são mais... esse tecido aqui tem uns que são... Esse aqui não sei quantos milímetros, deve ser 1 milímetro. Tem mais fino que isso aqui, acho que tem... E aí ele é muito sutil, assim, ele é muito fino, é difícil de trabalhar. Então tem que comprar esse aqui, acho que no mínimo deve ter 1 milímetro. 1 milímetro a 2 milímetros, talvez. 1,5 milímetros, talvez. Mas eu não recomendo aquele muito fininho, tá? Porque eu comprei aquele lá, na verdade eu forrei 2 cadeiras, tá? Então na primeira eu comprei um, ele é bem resistente, tá? Ele não fura, porque é feito para forrar cadeira. Mas esse mais grosso aqui eu acho que é bem melhor para trabalhar, para cortar e para fazer esse tipo de capas aí para Walkmans, tá bom? Até a próxima então, pessoal.